Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia, Comunidade das Nações. Hoje, dia 6 de setembro, estamos na Devocional de número 249. Se você começou a assistir desde o dia 1º de janeiro, você já recebeu 249 palavras. Agora, não, Eneida, comecei em fevereiro. Aí você diminui aí mais 30 e você vai saber quantas palavras você já recebeu. Me conta aí, quantas palavras você já recebeu? E o tema de hoje é: plante as suas sementes ao lado das águas. O tema está poderoso. Nós temos aqui a passagem de Jeremias 17. Pastora, eu não vou fazer a oração inicial. Vou fazer a leitura de Jeremias 17 e em seguida vou passar a palavra para a senhora. Meninas do YouTube, estávamos aqui desde 7h20, ouvindo lindos testemunhos aqui do que Deus tem feito na vida de tantas mulheres aqui. Queria te convidar para você vir para o nosso grupo de WhatsApp, para você não perder. Sempre sábado e domingo, nós estamos aqui por 10, 15 minutos ouvindo os testemunhos. Então, vamos ler Jeremias 17, versículos 7 e 8. Diz assim: mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno. E feliz é a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente. E suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Vamos ler só mais o 9 e o 10? O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, e não pela aparência. Então, eu quero ficar com essa frase lá do início do versículo 7. Feliz é a mulher que se apega ao Eterno. Diga assim, ó, eu sou feliz porque eu me apego ao Eterno. Esse primeiro versículo está falando de mim e de você. E esse tema, pastora Leia, está falando da senhora. Plante as sementes ao lado das águas. Pastora Leia, que é a pastora do agro, pastora da plantação. Gente, ela tem uma plantação dentro do apartamento. Bom dia, pastora. Ai, ai. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Minha filha diz que a gente é a única agro do mundo que planta feijão no quarto. E eu vou te mostrar aqui como é que está o meu feijão, porque ele vai ser a ilustração de hoje. Ó, e você pode ter aí também. Peraí, deixa eu colocar aqui. Aqui, não, gente, deixa eu te mostrar a coisa mais preciosa desse mundo. Olha aqui, o que está tendo aqui, ó. Ó, eu vou falar dele hoje. Vou falar dele porque a gente vai falar, na verdade, de nós. Vamos falar da gente. Bom dia, meninas do YouTube, mulherada, famílias, porque às vezes eu sei que você coloca aí para ouvir, aí o marido fica todo mundo ouvindo. Aí os maridos ficam assim, fico te ouvindo lá todo dia de manhã. Bom dia, bonitas! Aí tem marido que agora adota esse jeito para chamar as esposas. Bom dia, bonita! Acorda, bonita! Bonita, Deus abençoe seu dia. E vamos aqui falar hoje de plantação de semente. Adoro falar disso, porque há um tempo para cá eu tenho brincado com Deus de multiplicação e tenho usado os feijões, que é uma semente que certamente você encontrou lá na sua infância, na sua primeira série, no seu tempo de criança, em que toda criança fez a observação de como se germina uma semente, feijão com algodão. Você fez isso? Nunca fez? Então vamos fazer juntos hoje. E eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos ler aqui o texto e a gente já começa e no final a gente ora, combinado? Diz assim João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Plante as suas sementes ao lado das águas. É o texto de hoje, desse livro que a gente segue diariamente.
Já seguimos esse livro por 249 vezes desse ano, como a Eneida está contando os dias que a gente já tem. E aqui, ó, é o livro que a gente segue como inspiração para a gente. Livros dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho, líderes da nossa igreja, da Comunidade das Nações em Brasília. E diz assim o texto de hoje. Em cada nova fase da vida, somos desafiados a refletir sobre a base das nossas ações e a forma como plantamos as nossas sementes. Então, tem duas coisas importantes aqui: a base e a forma. Para que nossas realizações prosperem, é essencial que estejam enraizadas. Onde? Vamos enraizar em quê? Na presença de Deus. Muitas vezes tentamos fazer as coisas com as nossas próprias forças, mas isso pode nos levar a um cansaço e frustração. Pausa aqui que eu vou dar. Observa aí como que você acordou hoje. Cansaço, frustração? Está aí desanimada? Analisa aí como que está o seu coração hoje, como que você acordou. Vamos ver se a gente vai se encontrar com o que hoje, o texto que a bispa está nos colocando, nos enviando, né, nos fazendo pensar, tem a ver com o que você está sentindo agora, sentindo hoje. Frustração e cansaço, muitas vezes, é porque você e eu, a gente tenta fazer coisas com as nossas próprias forças, mas hoje você vai entender sobre a importância da gente ser plantada, a gente primeiro ser plantada e depois a gente plantar nossas sementes. Então, bora lá. No entanto, quando a gente escolhemos plantar as nossas sementes ao lado do ribeiro, que é a presença de Deus, algo sobrenatural acontece. A fonte de onde tiramos a nossa força e sustento muda completamente. A mudança não está em nós, bonita, está na fonte. Aí ela continua: a verdadeira prosperidade e frutificação acontecem quando deixamos que Deus seja a nossa fonte. Ele é a nossa fonte, e ele é uma fonte inesgotável. Assim como uma árvore plantada junto às águas, as nossas vidas florescem quando estamos o quê? Conectados a ele. Não tem outro jeito, gente. A nossa única opção é ele. Não tem plano B. O segredo está em confiar que os frutos eles virão no tempo certo, sem precisar forçar a barra, sem precisar forçar nada, sem precisar fazer nenhum jeitinho, sem burlar as regras, sem passar por cima do processo. Ele vem, os frutos vêm. Deus cuida para que as raízes das nossas realizações sejam firmes, e por isso não temos que temer a falta de recursos ou de forças. A nossa parte é só uma, bonita. É plantar. Plantar como? Com fé. E onde? Ao lado dele, sabendo que ele é fiel para nos dar o crescimento e a colheita. E aí eu quero trazer para você, o compartilho está assim, ó: plante as suas sementes ao lado do ribeiro de Deus e ele fará com que os seus frutos nasçam no tempo certo. Eu quero te falar um negócio que enquanto vocês estavam falando aqui no testemunho, eu estava fazendo uma conta para saber, olha que coisa mais especial que Deus, gente. Deus não brinca com... Não, Deus não brinca com a gente, não. Ele é preciso. Olha só. Teve uma devocional do dia 28 de julho. Eu vou voltar lá para poder te falar que Deus não está brincando com você nem comigo. 28 de julho, não, foi antes do 28, quando a gente falou sobre plantar, sobre o que Deus é para nós. Nesse dia 28, eu tirei uma foto da plantação que eu fiz com essas sementes aqui. E eu me lembro que eu falei com vocês que era semente de feijões vermelhos, não eram feijões pretos, né, aquele mais branquinho, eram feijões vermelhos. E eu fiz uma coisa de propósito, porque eu sabia que um momento a gente ia voltar nesse tema. Eu plantei muita quantidade de semente, e a Ivone me falou: pastora, muita coisa vai sufocar as raízes. E aí uma bonita botou aqui como que estava o desenvolvimento dos feijões que ela plantou. Gente, estava tão lindo que eu falei assim: o meu nem está assim, o meu está ruim, nem está bonitão, cheião assim. E aí a Ivone me falou que eu tinha plantado de um jeito realmente que eu sufoquei as coisas. Gente, mas olha, graças a Deus que sempre tem aquelas que sobrevivem ao sufoco. Sabe quem são elas? Eu e você.
a gente suporta o sufoco e a gente sobrevive. Então, quero apresentar a vocês as bonitas, que na verdade são vocês. Olha aqui como é que está o meu feijão. Ô, gente, ele já passou por tanta coisa. Olha aqui. Essa daqui, por exemplo, ó, pensou em desistir. Eu fui lá e botei uma aguinha, botei mais terra, botei até adubo. Não, não pode desistir. Aqui em casa ninguém desiste, não. Pode parar. Você nasceu nessa casa. E aqui a bichinha está revivendo. Ó, gente, ó. Sabe quem são essas bonitas aqui? Eu e você. Mas deixa eu te mostrar uma coisa sobre plantação e sobre estar ligada à fonte. Quando elas começaram a crescer, eu dividi o vaso. Eu coloquei esse vaso aqui e coloquei esse aqui, está todo dia do meu lado, ouvindo as palavras que eu libero. Aqui é um espaço que eu venho para duas coisas, para o devocional e venho também para estudar. E sempre tem música, e sempre tem uma adoração, tem às vezes eu falando em línguas, às vezes tem eu cantando. Ó, e essa aqui foi lá para minha varanda, e eu não dei nenhuma bola para ela. Eu não dei nenhuma atenção para ela. Eu não fui lá, só coloquei água, nada mais, não fiz mais nada. Eu sei que a Elaine também fez um movimento desse, né, Elaine? Ela ficou dando palavras ruins para dela. E aí, aqui, ó, tem 3 fases. Gente, olha a importância das palavras, olha a importância do ambiente. Lá na minha varanda, eu não estou lá dizendo para essa daqui, gente, são as mesmas sementes plantadas no mesmo dia, com a mesma terra, e olha o resultado. A fonte que Deus está nos chamando hoje para poder chamar nossa atenção é dizer que Ele tem palavras de vida e vida eterna. Então, para de ficar ouvindo mentira, para de ficar nesse silêncio que não vai te levar a lugar nenhum. Ouça o que a voz do nosso Deus está dizendo. E olha aqui o resultado. Gente, nessa daqui eu já tenho broto, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a colheita. Porque eu sou uma agro e eu sou uma agro que, ó, planto e tenho semente. Deixa eu mostrar para você, bonito aqui, ó. Olha aqui. Já está vindo feijão, já está vindo a multiplicação. Olha aqui outro. Aí eu estou aqui também refletindo sobre essas sementes que eu tive a oportunidade de plantá-los, mas eu não plantei. Gente, o tempo passou e você não tem ideia de quantos dias hoje completa. Hoje se completam 40 dias exatamente desse processo do meu plantio até agora que eu estou mostrando a você. 40 dias se passam que você nem percebe. No dia 28 de julho, se você estava aqui, você viveu tantas coisas, você viveu coisas de desistência, você viveu coisas para superar, mas se você permaneceu, eu quero te dizer que Deus estava com você. E olha aqui, o lugar da colheita, o tempo da colheita, o tempo certo está chegando. E olha o que está acontecendo com você e comigo. Tempo de florescer, e não só florescer. Quando esses feijões derem as suas vagens, né? Ele vai dar para ele mesmo? Não, ele vai dar para mim, vai dar para quem colher. Gente, e certamente, talvez, na sua terra, você está vendo aí que às vezes está sendo um esforço tão sobre-humano que a vontade é de desistir, mas ele está falando, não, aqui comigo? Não, quem está preso à fonte da vida? Não, não pode desistir. Então, as suas folhas podem até ficar ressecadas, mas você não vai desistir. Se você está aqui nessa manhã, desse dia 6 de setembro, nesse sábado, você está aqui porque você não desistiu, porque você está firme. E eu quero te dizer que a hora certa do crescimento dessa colheita está chegando. E olha aqui, 40 dias, e eu fiquei olhando, cadê aquela bonita que postou aquelas plantinhas, os feijões todo bonitão. Depois você planta, mostra pra gente o que deu, o que aconteceu. Eu não me lembro o nome dela, ela colocou lá no grupo como é que estava, fez relatório, né, da colheita dela. Eu quero saber como que está o seu. Ah, pastora, mas eu não fiz. Então, olha só, eu quero te fazer um convite. Quando eu decidi brincar com Deus de multiplicação, eu usei os feijões e a plantação deles para poder ver como que palpavelmente na natureza Deus age. De hoje até 40 dias, no dia 16 de outubro,
você vai ter uma visão, uma maneira de você visualizar o que Deus faz com você em 40 dias. Então, eu quero te fazer um convite. Pega feijões lá da sua despensa. Poucos, tá? Que a Ivone me ensinou que são poucos, não precisa muito. Porque o meu, gente, somente 3 resistiram. Sabe quantas sementes eu botei? Mais de 20. 3, e uma delas quase tentou, uma das sementes quase tentou e desistiu. Eu tenho aqui 2 fortes e corajosas que permaneceram, e são elas que vão dar frutos. E eu quero te convidar a hoje fazer esse ato profético na sua vida. E você vai entender como é importante você estar preso, você estar perto da fonte certa. Você está sabendo que a sua base, a maneira como você vai movimentar o crescimento da sua planta, do seu feijão, sei lá o que você vai plantar, talvez girassol, que é rápido, né? Eu quero que você, nesse dia de sábado, você escolha sementes para você plantar e você poder brincar. O que acontece com a sua vida em 40 dias? Gente, em 40 dias eu já vivi tanta coisa. E a bichinha estava aqui crescendo, as sementes estavam aqui florescendo. E já vivi tantas movimentações de alegria, de tristeza, de superação, de segredos, de publicação, tanta coisa que eu já vivi. E elas estavam aqui firmes, plantadas no pote e com um propósito: crescer e frutificar. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, te dizendo que você e eu somos como as sementes que Deus está nos plantando, e Ele está nos dizendo as palavras da verdade. Então, não ouça a voz da mentira. Ô, Nilva, muito obrigada por compartilhar o seu coração. Eu também quero te falar uma coisa: eu fui zeladora de igreja, eu limpei igreja. Quando eu era adolescente, eu queria muito ganhar dinheiro para poder fazer coisas, e a minha mãe não podia, e eu fui muitas vezes para a igreja limpar. E eu sabe o que eu fazia? Como sempre eu faço até hoje, levava minhas amigas comigo, porque isso não era só para mim. E sabe, no final, quando eu ganhava, eu distribuía. Aí a minha mãe falava assim: vai falir, vai lá, trabalha e dá tudo para as amigas. Eu não, mas elas me ajudaram, eu tenho que ir. Gente, eu era adolescente, a Nilva me fez pensar o quanto é precioso a gente limpar a casa de Deus e a gente preparar um ambiente para que aqueles que vão se juntar ali em adoração estejam encontrando tudo com excelência. Ô, Nilva, suas mãos, elas são abençoadas, foi por isso que Deus escolheu você. Não é sobre só processo, é sobre você ter vivido coisas tão especiais e as suas mãos estarem prontas para que o tabernáculo, para que o Santo dos Santos estivesse ungido. Obrigado pelo seu sim para essa proposta. Obrigado pelo seu sim de você entender que, nesse momento, as suas mãos vão abençoar quem vai sentar naquele banco, porque você vai passar o pano. Ô, Nilva, nunca mais vai passar o pano igual. Todas as vezes que você passar o pano para tirar o pó daquelas cadeiras onde as pessoas se sentam, você vai saber que ali tem um anjo plantado, um anjo junto, um anjo sentado antes. E você está limpando, organizando para que os anjos sentem. Então, que Deus abençoe. E deixa eu te dar uma palavra que é uma impressão do meu espírito. Não é para muito tempo. Você está lá por um momento. Você vai ser promovida e a cidade vai ver. E você vai se lembrar dessa palavra por causa do seu sim, por causa de você vencer a vergonha, vencer a crítica, as palavras das pessoas, vencer a si mesma. Deus vai lhe recompensar. E você vai entender por que você passou por isso. E o que você está fazendo é nobre, muito nobre. Obrigada pelo seu trabalho nessa igreja, colocando tudo ali como semente. Ô, gente, ações como a Nilva, dessa, como ela compartilhou, são sementes que frutificam. Há tempos que a gente nem imagina. Quando a Patrícia, lá de Cascavel, abre o coração e fala: eu estou aqui na expectativa da minha filha vir, ficar comigo, perto de mim. O que você está fazendo é uma vivência de sementes, plantando fé. Você está plantando sementes, regando com fé. Ô, gente, tem como dar ruim quando você planta com fé? Não tem. Então, eu quero te chamar hoje para você viver comigo um processo de 40 dias. Você na sua casa e eu aqui na minha, que eu vou plantar novas sementes. Não quero plantar mais feijão, não. Cansei. Vou plantar girassol, vou comprar
Ô, Jani, tu vai à igreja, leva de girassol para mim, que tu sempre tem mais semente aí? Tem? Leva. Quem tem girassol hoje, leva lá no Ípica para mim, que eu estou querendo plantar uma coisa diferente. Bora aqui, até o dia 16 de outubro, a gente entregar a Deus a colheita do que nós vamos viver? Bora! Bora viver um processo? Bora ver o que Deus faz por dentro da gente? Ó, dia 16 de outubro é realinhando-se para a vitória. Bora mostrar para o mundo que a nossa vitória no 16 de outubro vai ser olhar a nossa colheita. E deixa eu te falar, é possível que nesse processo as suas sementes todas morram. Todas. Não sobreviva uma. Entenda de Deus o que ele está dizendo. É possível que nesse momento que você está vivendo e que você vai visualizar as sementes crescendo de forma tão visível, somente uma floresça. Veja o que Deus está falando. Ou talvez todas que você plantar vão estar lindas até o dia 16 de outubro. E eu quero te falar, Deus está falando com a gente de várias maneiras. E essa é uma maneira que eu quero te convidar. Deixa eu te falar, se você tem crianças em casa, se você é avó, se você é mãe, se você é tia, se você tem alguma criança que possa acompanhar isso, convide a criança para vivenciar isso com você, porque ela vai ser a guardiã das suas sementes. E se você quiser fazer essa experiência que eu fiz, coloca uma perto de você em que você possa dar não só a água, mas dar a sua presença, e bota uma longe de você para você só colocar água, você vai ver a diferença. Ô, gente, nós somos aquelas que estamos plantadas junto a ribeiros de águas. E esse ribeiro de águas nunca falta. Olha o que Jeremias fala nesse texto. Você é feliz quando você confia em Deus, bonita. A mulher que se apega a Deus, ela é diferente. Nós somos essas como árvores plantadas no jardim, no Éden. E as nossas raízes estão fincadas, guardadas, protegidas, providas, perto do rio. E as nossas folhas. E a gente não precisa se preocupar com o verão quente, com o clima, com o sol escaldante. Não precisa, quando ele estiver muito quente. As nossas folhas não perdem o verde. A gente pode até passar por seca, mas a gente passa pela seca, como a gente está agora aqui em Brasília, tranquilamente, porque a gente vai dar frutos e frutos frescos em todas as estações. Sabe o que é todas as estações? Não é só naquele tempo que, hoje está em época de manga, né? Que dezembro é o tempo de manga. Gente, imagina ter uma mangueira que floresce, que frutifica o ano inteiro. A qualquer tempo que você vai lá, tem a manguinha para você. É o que Deus está dizendo, que quem está perto dele, ouvindo o que ele tem a dizer, se nutrindo com aquilo que ele está dando, será como árvore plantada junto a ribeiros, e que as suas folhas são verdes. Gente, de mais de 20 sementes, somente 3 frutificaram, prosperaram. Uma está tentando desistir aqui, e eu estou dizendo para ela, não tem essa opção aqui em casa não, bonita, pode ir indo, pode ir crescendo. Talvez eu e você, muitas vezes a gente pensa na desistência, mas hoje eu quero te dizer de forma lúdica e de forma visível, se você permanecer, você vai ver o Deus maravilhoso regando a tua terra e logo, logo, colhendo os frutos que você plantou. Amém? Logo, logo. Talvez você esteja assim, pastorar, tem jeito para mim? Porque eu estou igual a esse outro pote aí, estou desanimada, estou sem vida. Deixa eu te dizer, ela não morreu não, gente. Olha aqui os brotinhos vindo. Agora, a partir de agora, de hoje, elas vão ficar perto de mim. E depois, no final, eu te conto o que deu. Porque, gente, sabe aonde é o lugar que você precisa se alimentar diariamente? É na palavra. Se você se desviar ou se você se afastar da palavra, você não recebe a nutrição certa. Eu quero te convidar para você orar comigo hoje, declarando o que é que você quer colher até o dia 16 de outubro. Eu coloquei aqui uma série de coisas. Eu uso aqui o meu caderno, o meu livro da devocional, e eu coloquei aqui alguns alvos que eu quero visualizar Deus colocando para mim em 40 dias. 40 dias passados, eu vi o processo de Deus permanecer 3 sementes de mais de 20.
E agora eu quero te chamar para você poder, junto comigo, vivenciar o processo do zero, para você ver o que Deus faz com você por dentro. Então, escreve aí no seu caderno, no seu livro, no papelzinho. Não deixa para depois, não, que você se esquece. Escreve aí o que você quer colher. Eu coloquei aqui coisas do ministério, coisas da saúde, coisas profissionais, coisas da família, coisas palpáveis, coisas aqui da minha vida, no meu espaço de atendimento. Eu coloquei coisas que eu preciso visualizar a mão de Deus. Aí deixa eu te contar um negócio que eu aprendi observando essas sementes. Os primeiros dias, depois que a semente sai do escuro da terra, é um processo tão rápido que um dia as sementes estavam de um jeito, no outro dia já estava absurdamente maior. É assim que Deus vai fazer com a sua vida e com tudo isso que você está escrevendo aí. Você vai ver uma aceleração absurda em coisas que você não tinha parado para pensar, não tinha parado para atentar. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, de saber que até o dia 16 de outubro, eu vou até aqui colocar, gente, se você está com o livro, coloca aí, dia 16 de outubro, 40 dias da nossa plantação do agro, que nós somos do agro. 40 dias. Vou botar aqui, porque senão a gente pode esquecer. 40 dias. Gente, tem tanta coisa para acontecer até 40 dias, tanta coisa para viver, tanta coisa de Deus para você experimentar. E eu quero te chamar para orar, para você apresentar essa lista de coisas que você colocou. Pastorar, não quero lista, não, só quero uma coisa que floresça. Só uma, mais nada. Então, coloque isso aí, que a gente vai orar juntos. E eu quero que essa palavra, que essa coisa que você está determinando, que você visualize como isso daqui, ó. Você vai visualizar como a semente. Isso que você está colocando tem um nome, é semeadura. Você vai semear o que você está colocando agora. Esse nome disso vai ser semente e você vai colocar na terra certa. E vai alimentar, e vai dar água, porque você está perto do ribeiro. Feche seus olhos. Senhor, me ajude a plantar as minhas sementes ao teu lado, ao lado do teu rio. Que eu dependa, Senhor, de ti, para ver os frutos no tempo certo. E muito obrigado por cuidar de mim, das minhas realizações nesse dia 6 de setembro, plantando, Senhor, as sementes que o Senhor tem colocado na nossa mão. Obrigada, Senhor. Nós te apresentamos essas mulheres que são aqui para mim a reunião de plantas, de frutificação de sementes que deram certo. Porque tem semente, Senhor, que não vai dar certo, que não vai prosperar, que mesmo que você fale, mesmo que você ministre, mesmo que você profetize, as raízes estão adoecidas. Eu creio que o Senhor pode ir lá nas raízes, Senhor, e fazer uma coisa absurdamente diferente no coração e na vida delas. Aquelas que pensam assim, não, nós não tem jeito. Não, mas isso não tem como frutificar. Não, mas isso não tem como prosperar. Senhor, a tua palavra, a palavra final é da tua voz. E nós te pedimos, Senhor, traz para fora, reviva, restabeleça, restitui aquele casamento que parece que não vai florescer mais. Traz de volta aquele marido, Senhor. Traz de volta o amor, mesmo que o marido não tenha saído de casa, mas parece que está tudo tão frio. Parece que as plantas estão até sobrevivendo, mas elas não estão viçosas, não estão bonitas. Senhor, eu quero dar uma ordem para essas sementes que estão longe do ribeiro das águas. Que o Senhor traga com a tua mão poderosa a semente que está longe de ti e traga para plantar perto das tuas águas. O Salmo 1 diz que as plantas, aquela árvore, ela foi plantada junto a ribeiro de águas. Senhor, quem plantou aquela árvore do Salmo 1? A árvore que está lá foi o Senhor que plantou. Quando o Senhor fala do Salmo 1, o Senhor diz que somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Senhor, eu tenho 3 maneiras de ver as sementes que o Senhor me deu na mão no dia 28 de julho. E muitas sementes não foram plantadas. Algumas foram plantadas e eu fiz de propósito sair de perto de mim. E a outra que está aqui pertinho de mim, Senhor, sendo nutrida com a minha música, com a minha frequência, com a minha atmosfera.
teve uma reverberação tão diferente. Eu sei que o Senhor plantou cada um de nós perto de Ti. E nessa manhã nós queremos te pedir, reanima aquelas que estão desanimadas, traz para fora as sementes que insistem em não crescer, que estão atrofiadas. Senhor, que a vivência que temos tido nesses últimos tempos, nesses últimos 40 dias, sejam conteúdos celestiais, para que o Senhor pegue como nutrição e faça a gente ficar abundantemente prontas para o fruto. Obrigado por vidas que estão aqui sendo apresentadas nessa manhã com dificuldades e com alegria, com celebrações, com resultados. Obrigado porque na Jornada 21 a gente está encontrando com mulheres que estão abrindo o coração e falando o que aquelas palavras têm a ver com as suas estações. Obrigado porque as estações de cada um de nós têm se encontrado nesse tempo chamado hoje. Obrigada por isso. Nós te entregamos a terra, entregamos as sementes e entregamos a colheita. E te dizemos, nós não temos outra opção. Se a gente se afasta do teu rio, a gente se afasta das tuas águas, a gente pode até sobreviver, mas a gente não se alegra. E nessa manhã nós queremos a tua alegria em nós. Obrigado por essa manhã de sábado. Obrigado por esse dia 6 de setembro. Liberamos sobre o nosso coração, o coração da nossa vida, o coração da nossa família, as raízes mais profundas, o contato, a tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, eu quero me despedir de vocês mostrando uma imagem que eu tive impressão de visualizar. E eu quero mostrar a vocês, porque isso daqui somos nós. Eu acho que é isso que Deus está fazendo com a gente nessa manhã. Deixa eu ver se eu acho aqui, bem rapidinho, que eu acho que eu já achei. Achei. Eu vou te mostrar uma imagem, tá? Que é essa imagem aqui, que Deus está dizendo que você e eu somos. Mesmo que você se sinta desanimada, mesmo que você se sinta assim, ai, tô tão muxoxinha hoje. Tá nada. Olha aqui como é que você tá hoje. Quero te mostrar. Quando aparecer a imagem, vocês me avisam? Apareceu? Abre no áudio que eu não consigo mais ver vocês. Apareceu, pastora. Esse daqui somos nós, gente. Deus está pegando você, o broto que você deu, mesmo que você esteja desanimada, e trazendo para perto dele, trazendo para o ribeiro de águas, de fonte que nunca param de jorrar. Essa semente, esse lugar, esse coração, que por mais tóxico que você esteja alimentando a sua terra, nessa manhã, Deus está dizendo, eu tenho você na palma da minha mão. E eu quero ministrar essa imagem para você. Quero te dizer que essa imagem aqui... Espera aí, deixa eu trazer ela de volta. E essa imagem que está aqui... Perdi a imagem? Ah, não, gente. Aqui. Vou botar essa daqui. Olha aqui como é que está você, bonita, hoje... Senhor segurando com a palma da mão dele e trazendo para perto de si. Você não está sozinha. Isso que você está vivendo não é só para você. Tem um processo e tem uma riqueza guardada. Você está sendo nutrida pelo Deus que traz o broto para perto dele e você vai frutificar no tempo certo. Amém? Vou botar essa imagem lá para você poder visualizar e para você poder ver que é ele quem está falando para você. Vou botar isso aqui para você não se esquecer que ele está nos chamando hoje para a gente frutificar. Ô, gente, a gente não tem para onde ir, a gente não tem opção. Então, para de guardar essas sementes dentro da terra, você vai apodrecer aí dentro. Vem para fora, mostra para o mundo que você tem grandes colheitas, mostra para o mundo. Eu tenho ensinado isso para o meu discipulado. Não dá para ficar guardando o que você está pondo para fora. Ô, gente, eu consigo colocar essa planta aqui de volta para a terra? Muitas de nós pensam que dentro da terra é um lugar seguro. Deixa eu te contar, não é. Apareça, se mostre, se exponha, traga para fora, tem uma colheita guardada para aqueles lugares que você está enfrentando e vencendo. E deixa eu te dizer, quando você visualizar a colheita vindo e que não depende de você, você vai se constranger com o amor que Deus tem para você. E eu quero te apresentar hoje, no dia 6 de setembro, esse broto aqui.
que muito em breve eu vou te mostrar como ele vai estar. Como que ele vai estar? Como que ele vai sobreviver? Se ele vai desistir, se ele vai prosperar. E eu quero abençoar seu dia. Mulheres do YouTube, Deus abençoe seu dia. Mulheres que acompanham essa devocional depois, Deus abençoe seu dia. E eu quero te convidar para você poder ser plantada junto ao Ribeiro de Águas. Que Deus abençoe você.